Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por mais essa breve palavra, por mais essa breve ministração, que Ele possa se fazer presente, sempre por intermédio das suas santas Escrituras. Quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, que é um prazer ter você aqui todo dia nós estamos aqui compartilhando o pão. E assim permaneceremos, a postura é a mesma e ela permanecerá. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão? O texto hoje que eu quero meditar com vocês encontra-se na primeira carta de Paulo ao seu filho espiritual, Timóteo, capítulo 4, quero ler a partir do verso 1, diz assim: O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e reconhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Eu quero repetir, tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Glória a Deus, irmãos. Quero contextualizar rapidamente. As cartas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito é justamente Paulo dando continuidade, deixando legado daquilo que foi o ensino transmitido pelo próprio Senhor Jesus Cristo a ele, através de os seus filhos espirituais, como ele mesmo chama. Existia uma paternidade espiritual que deixaria um legado e que continuaria aquele trabalho que foi feito, visto que Paulo estava se entregando. É uma carta de recomendação, irmão, e muitas igrejas usam ela como guia de fé e prática. E eu quero trazer aqui humildemente esses versículos para a nossa vida, porque nós também encontraremos isso no caminho, irmão. Vamos lá? A palavra assim, ó. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Irmãos, e se tem coisa muito difícil mesmo, é quando há um desvio da fé. Eu, por exemplo, irmãos, eu não considero que eu tive um desvio da fé. Por quê? Eu vim de lá, eu vim do mundo, eu vim de uma vida muito difícil, com drogas, festas e uma vida desregrada, uma vida muito difícil que me levou e eu cheguei à completa destruição. Eu cheguei à beira do precipício. Eu sempre falo isso quando nós estamos à beira do precipício, todos pensam em suicídio. Eu já pensei algumas vezes. Eu não escondo, irmãos, as minhas fraquezas, não escondo aquilo que eu passei, nem as minhas dificuldades. Eu creio que todos nós estamos aqui de mão dada justamente para alcançar o que, irmão? A virtude em Jesus Cristo, para não somente alcançar as promessas, mas a salvação da nossa alma. E muitas vezes esse tipo de pregação ela não é muito bem aceita, porque as pessoas chegam até Jesus querendo a bênção, irmão, querendo uma bênção, querendo que seja que seja resolvido o problema de imediato, quando Deus, na verdade, quando Ele traz solução, irmão, é solução para a nossa vida toda, para que nós não venhamos a enfrentar, e quando nós estivermos de frente a alguma situação, de fato, nós possamos lidar com ela com maturidade, com sabedoria vinda do céu, para que possamos nós mesmos, muitas vezes, resolver com a ajuda de Deus as nossas questões. Então o caminho não mudou, irmão. E quem desvia na fé tem uma dificuldade enorme de voltar. A dificuldade é muito maior. A gente percebe, eu vi vários irmãos que desviaram na fé. Sabe, antes ele veio igual eu, aí conheceu Jesus. Antes não bebia, condenava, e agora já está bebendo até 51. E, meu irmão, para quem está sofrendo, 51 é metiolate. Pessoas que, por exemplo, condenavam certas práticas, se entregam totalmente a ela. Mulheres que se tornam verdadeiras prostitutas, irmão. E isso é uma verdade. Por quê? A palavra fala que Jesus vem e limpa a casa.
e os demônios que estavam ali saem, dão uma volta, e nós sabemos que os espíritos eles precisam de uma casa para morar, e não a casa vazia, ou está cheio do Espírito Santo ou está cheio de demônios, irmão. E o que acontece? Ele volta com 7 demônios, então a condição daquela pessoa se torna pior. Então para quem está desviado, voltar ao caminho é muito mais difícil. Olha o que fala em Atos capítulo 7, fala assim, ó, mas Estevão, 7 versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram juntos, todos contra Estevão. E houve o apedrejamento. Mas eu quero destacar justamente que eles taparam os ouvidos, irmão. E é justamente isso que acontece quando uma pessoa se desvia da fé. Ela tapa os ouvidos. E por isso o Paulo continua falando para Timóteo, olha o que ele fala assim, ó, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Você percebe, irmão, que a ação vem de espíritos enganadores e de demônios. Vem do engano, mas de pessoas quem o demônio usa, irmão? Pessoas hipócritas e mentirosas. E isso é um bastante alerta, irmão, para a gente ficar atento à hipocrisia, para não sermos enganados. Porque se a fé vem pelo ouvir, e Romanos 10, 17 fala, irmão, o engano também vem pelo ouvir. Aqueles irmãos a palavra fala que Estevão estava cheio do Espírito Santo e pregou a verdade para eles, mas eles não quiseram se arrepender. E o que eles fizeram? Você lembra dos macaquinhos? É justamente isso. Quando tapamos o ouvido para a palavra de Deus, irmão, automaticamente vamos ouvir outra coisa que influencia a nossa vida. E todo mundo prega aquilo que acredita, todo mundo prega alguma coisa, todo mundo prega através do seu comportamento. A palavra fala que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja a consciência está morta. E é justamente a nossa consciência, irmão, que mantém essa característica, irmão, de hipocrisia. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é o ato de exigir dos outros aquilo que eu nem mesmo faço. É uma aparente realidade, é a ostentação que domina. Finjo estar feliz, que está tudo bem, mas na verdade estou em cacos. E ainda exijo dos outros que os outros se comportem assim. Olha, agora a grande questão é que ela vem pelo engano, irmão. E quem está sendo enganado sabe que está sendo enganado. A palavra de Deus, ela é pura e simples. E ela nos diz, irmãos, toda a verdade, toda a palavra. 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 17, fala que toda palavra ela é apta para instruir, corrigir e exortar o homem e dirigir os seus passos para que ele venha toda a obra. Romanos 15, 4, Paulo diz que toda palavra é inspirada por Deus. Tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, a fim de nos dar esperança. E mediante a essa palavra de Paulo, eu quero trazer um texto que está em 2 Crônicas 32, do versículo 2 ao 6, que mostra uma guerra entre Senaqueribe e o rei Ezequias. E Senaqueribe queria invadir Jerusalém naquele momento, causando bastante confusão. Fala da ação do inimigo. E eu quero mostrar algumas ações que justamente Senaqueribe, que Ezequias usou para que não houvesse, para que não viesse minar a fé daquilo que Deus estava fazendo. Olha só o que diz em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 2 ao 6. Nessa guerra, fala assim, quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou os chefes militares e civis. Irmãos, conselhos sempre serão bem-vindos, mas nós não devemos nos ater aos conselhos dos ímpios, sempre pessoas que têm palavra, que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Por que taparam com o plano da cidade? Vai falar, muita gente se juntou e foram tapar todas as fontes. Houve uma união, irmão. Houve um propósito ali. Falei também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Agora tem muita pessoa, irmão, que em vez de alimentar a fé, está alimentando os medos. Tem muita pessoa que está, em vez de alimentar a esperança, está alimentando a desesperança.
E é por isso que Paulo fala que vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, irmão, mas o engano também vem pelo ouvir. Então é necessário a gente minar as águas. Olha, fala assim, Ezequias se animou e consertou as muralhas da cidade. A muralha fala da proteção, os muros, da santificação, dos nossos limites, daquilo que nós, até onde nós podemos ir, até onde nós podemos ficar dentro dos muros, estamos dentro dos muros, dentro do limite que Deus estabeleceu para nós, estamos protegidos, irmão. Olha, e ele fala assim, construiu torres, e acima e se levantou outra mulher ao redor. Também construiu defesas no aterro que tinha sido feito na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. As nossas armas não são espirituais, irmãos, e Paulo fala justamente lá no final, oração e palavra, mas eu quero fazer um destaque à torre, que fala do vigia, do Espírito Santo. Nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo que nos avisa do perigo. É o Espírito Santo que age através da nossa consciência. Quem tem o Espírito Santo não tem uma consciência que está morta, como Paulo diz desses homens. Olha, e a palavra fala, tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbe que comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Conhecedores da verdade, meu irmão. Aqui nós percebemos, meu irmão, que aconteceu justamente a cauterização. Aquilo que nós falamos de uma consciência cauterizada pelo pecado, pois coisas que Deus criou e que faz parte do plano divino, como o casamento e, por exemplo, até mesmo os alimentos, estavam sendo proibidos para eles naquela região. Mas pelo que me parece era a igreja de Efésios ou Gálatas, eu não me lembro qual aqui agora especificamente, mas era uma das igrejas que estavam sendo atacadas pelos falsos ensinos. E o falso ensino, ele traz ignorância, irmão. Sabe, nos priva até mesmo de uma bênção de Deus, como um casamento, irmão. Como, por exemplo, poder desfrutar de algo bom para comer. Então, o que acontece? A consciência cauterizada, irmão, ela se transforma em iniquidade. O que é iniquidade? Ela vem da raiz da palavra ali, equidade. Equidade é igualdade. E Deus é um Deus de equidade. E iniquidade, a palavra in fala não, ou seja, não igual. É uma pessoa que se distingue das outras e começa a pensar que tem um tratamento diferenciado de Deus, que não precisa confessar o seu pecado. A sua consciência vai se cauterizando. Aquele que começa a mentir, começa a acreditar na sua própria mentira. E a mentira se transforma em uma verdade para ele. E o grande problema é que Paulo fala assim, que isso começa a transbordar. Começa a trazer uma influência para as pessoas. Esse é o grande problema. E por isso o julgamento de Deus vem sobre esse tipo de situação. Irmãos, todo pecado, ele é perdoado, desde que haja o arrependimento diante de Deus, a confissão dele. Confissão e arrependimento são as condições da palavra de Deus que ela nos traz para nós recebermos o pecado. A palavra diz que se nós soubermos que ofendemos o irmão, devemos largar a oferta no altar, ou seja, até mesmo as nossas próprias orações, e nos consertar com o irmão, para depois vir ofertar aquilo diante do altar. E isso está em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 23 e 24. Mas eu quero ler com vocês, porque a grande questão de não entregar isso provoca a iniquidade, chegando até mesmo a blasfêmia. O que esses homens cometiam aqui era uma blasfêmia, falar que no casamento eles estavam pregando o celibato e a virgindade para as mulheres, até mesmo causando certa aflição àquele povo, pensando que fazendo alguma coisa boa não estariam agradando a Deus. Vocês conseguem entender o quanto chega o grau de influência de pessoas que caem no engano? Olha, Provérbios capítulo 5 é muito grande, é muito sério isso, irmãos. Eu trago essas palavras, sei que às vezes elas são um pouco pesadas, mas nós precisamos nos proteger disso. Provérbios 5, 22 diz o seguinte, irmão: as injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida. Fala assim, quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. É ali onde cai o momento da prisão, e isso transborda para outras pessoas, impedindo pessoas impedindo pessoas de receber, irmão, algo que é bom,
sabe, por meio da ação de graças, como por exemplo um casamento, Então, antes que o pecado se transforme em iniquidade, devemos confessar e devemos nos arrepender e mudar o nosso caminho justamente para Jesus Cristo. Por quê? Olha, Paulo fala, porque tudo que Deus fez é bom. E é muito difícil, irmãos. Eu tô rindo de nervoso, eu sempre falo isso para vocês, porque é muito difícil às vezes acreditar que Deus é bom quando nós entramos nesse caminho de santificação e, por exemplo, encontramos irmãos que acreditam diferente de nós e são às vezes até pessoas que gostam de nós, pessoas que nos lideram, pessoas que têm bastante influência sobre a nossa vida e ali, sabe, há um conflito em nossos pensamentos e as nossas emoções começam a se abalar justamente porque não sabemos se seguimos em uma vontade que agrada a Deus ou se numa vontade que agrada a homens, até pensando que agradando a homens estaremos agradando a Deus. Olha, agora, por quê, irmão? Porque Deus, ele é Deus criou todas as coisas e tudo que Deus faz é bom e ele é poderoso para purificar. Ele é poderoso para purificar todas as coisas, irmãos. A gente vê isso no livro de Atos, capítulo 10, quando ali na união de propósitos, Pedro começa a conversar com Ananias. Primeiro Pedro tem uma visão. Em Atos capítulo 10, no versículo 15, o Senhor Deus diz a Pedro, fala assim, pela segunda vez a voz lhe falou, não chames tu, deixa eu ler na linguagem atual. A voz falou de novo com ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E no versículo 28, quando Pedro vai falar justamente de fato, ele está dentro da casa de Cornélio, ele fala no versículo 28, ele replica aquilo que Deus disse, e essa é uma característica de um homem de Deus. Ele fala, então disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permitam que eles façam amizades com não-judeus, ou entrem na casa deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Tá entendendo o que Deus está falando? Porque ele é poderoso, sabe, para purificar todas as coisas. Ele é poderoso para transformar uma mente cauterizada numa mente pura. Agora cabe a nós, irmãos, apenas não nos envolver. E o que? E receber com ação de graça a palavra. Porque ele fala que Deus é bom, ele fala, não devemos rejeitar nada. E muitas vezes, irmão, eu gosto de uma frase de Agostinho que ele fala justamente aquilo que traz o reflexo daquilo que é uma ordenança de Deus para os israelitas depois de atravessar o deserto. Ele manda comer o cordeiro por completo. Isso implicava justamente comer os pães asmos e amargos, que significa o sofrimento e a aflição. Lembrava eles do sofrimento e da aflição da libertação do Egito, para que eles não tivessem voltado para lá, porque esses homens aqui se desviaram da fé. E Agostinho fala o seguinte, ele fala assim, se você acredita numa parte da palavra, mas rejeita apenas uma, você rejeita ela toda. E nós devemos ingerir o cordeiro com completo. Por quê? Porque Deus ele é poderoso e um coração aberto e agradecido alcança o favor de Deus. Olha, ele fala, mas a tudo receber com ação de graças, porque isso atrai o favor de Deus. Agora, é muito difícil acreditar quando Deus é bom, justamente quando nós entramos, irmãos, em momentos de sofrimento. Irmão, o sofrimento, ele é uma condição humana. Todos passarão pelo sofrimento. Agora, quando nós colocamos o nosso sofrimento diante de Deus, para que ele venha a nos tornar o que eu costumo chamar de uma versão melhor de si mesmo, sabe, que eu fazer uma reconstrução em todo o nosso coração, uma reconstrução de vida. Saiba que o versículo que age para você é justamente esse aqui, Romanos 8,18. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E qual que é o propósito de Deus, irmão? Nos tornar parecido com o Filho dele. Nos tornar, reconstruir, sabe, através da transformação da nossa mente. Por quê? Porque o corpo ainda continua pecaminoso. O corpo ainda continua mal, os desejos maus estão lá. E uma grande
evidência de que isso está acontecendo em nosso interior é de que há uma luta nossa com os nossos maus desejos. O Espírito Santo está batalhando, mas nós só podemos vencer pela força do Espírito. Agora, precisamos abrir o coração para a mensagem e agradecer aquilo que Deus fez e que Deus tem feito, independente, irmão, do que seja, independente daquilo que você está passando. Deus tem propósito até nos dias mais difíceis. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Deus tem propósito até nos dias mais difíceis. Eu vou falar mais uma vez porque isso vai atingir o profundo do teu coração. Deus tem propósito até nos dias mais difíceis. Então eu estou pregando aqui para pessoas que não sabem em que acreditam. Eu estou pregando aqui para pessoas porque pessoas influentes, até mesmo com uma alta posição e um alto grau de influência, têm trazido informações até, às vezes até mesmo bíblicas, mas que não combinam com o propósito ou com a semente que Deus estabeleceu e colocou dentro do teu coração. E isso tem causado sofrimento e prejuízo. Bom, abra o coração. O véu foi rasgado, irmão. O véu foi rasgado, minha irmã. E olha, a palavra fala, e aqui eu quero chegar ao final, fala: pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e oração. E esse aceitável, irmão, fala justamente do justo e do santo. Aceitável e justo. A palavra de Deus, ela é toda a palavra. Por exemplo, estou dando uma palavra para vocês, mas é toda a palavra, irmão. Pode ser considerada as promessas, que é justamente o combustível para o nosso coração, para que nós venhamos a entrar no nosso quarto de oração e justamente alcançar. Agora só se alcança a glória, meu irmão, através da palavra e da oração. Por quê? A palavra fala que sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia o povo se corrompe, está no livro de Provérbios. E a profecia é a voz de Deus, porque não é só uma oração mecânica religiosa, e sim uma oração proposital, daquelas que alinham a nossa vontade com os propósitos que o Eterno já colocou dentro do nosso coração através de sementes poderosas que são capazes de produzir salvação e nos prosperar em tudo que nós fazemos. Mas para isso é preciso alinhar a nossa vontade com a vontade que o Eterno estabeleceu sobre a nossa vida. Mergulhe fundo sobre o seu propósito em oração e atingirá a glória de Deus, irmão. Alinhando a sua vontade, se relacione com o interno, com o Eterno, de forma proposital e profunda, para que a palavra dele venha se cumprir. E é através de oração e a palavra de Deus que nós nos tornamos aceitáveis, irmão. Ou seja, ele nos justifica e nos santifica. É através da promessa, irmão. É através daquilo que ele colocou a esperança dentro do teu coração. Você vai percebendo que não é fácil, à medida que cada vez vai tornando-se mais profundo. Mas eu quero terminar aqui com Jeremias, irmão, porque Deus, ele sabe tudo que faz, e tudo que Deus faz é bom. Até essa guerra que você tem vivenciado no seu interior, meu irmão, até essa guerra, minha irmã, que você tem vivenciado no seu interior, acredita, ela é boa e ela tem propósito diante de Deus. E olha, Jeremias fala isso em capítulo 29 para um povo que tinha acabado de receber uma mensagem de 70 anos de cativeiro babilônico. Ele fala o seguinte em Jeremias 29, versículo 11 e 12: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança, um futuro que vocês esperam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me clamar e orar a mim, e eu responderei. Entendeu o porquê da dificuldade? Entendeu o porquê de motivo de tanto sufoco? Intimidade, relacionamento, não religioso, mas sim com o Eterno, alinhando o propósito e quebrando paradigmas, sofismas, crenças limitantes e crendices, porque tudo ainda é possível ao que crê, e só se alcança a glória através da oração. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.